Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Israelita Nazareno Or Haolam. E hoje vamos falar sobre sinagogas de Satanás. Será que tem sinagogas de Satanás no Brasil? Será que tem pessoas que se dizem ser judeus e não são, como está em Apocalipse, mas são da sinagoga de Hassatã? Bom, e se tem, como que nós vamos identificá-las? Nesse vídeo aqui eu vou dar para vocês algumas dicas de como vocês vão identificar uma sinagoga de Satanás e de pessoas que dizem ser judeus e não são. Por quê? Se não honra os apóstolos, se não honra as escrituras, não tem como vir falar que segue os passos dos judeus, né, primitivos. Vamos lá. Então o que acontece, meus irmãos? O movimento Techuvá cresceu no Brasil, o retorno às escrituras está crescendo, mas junto com o retorno às escrituras está crescendo também o abandono, tá, das escrituras. Mas como assim? Porque algumas sinagogas aí, em vez de fazer as pessoas voltarem a Techuvá e restaurar as escrituras, não, elas fazem as pessoas desprezar as escrituras, desacreditar das escrituras e colocam o Novo Testamento, né? Quando eu falo as escrituras, eu digo o Novo Testamento, tá? Brit Hadashah. Muitas dessas pessoas começam a entender que o Novo Testamento é um documento romano, que foi Roma, que está cheio de enxerto, cheio de erro, e começam a desprezar o Novo Testamento, e isso já caracteriza uma sinagoga de Satanás, tá bom? Mas para não ficar muito comprido o vídeo, já vamos começar aqui entrando e vai compartilhando aí, dê seu like, compartilha, comente, porque, meus irmãos, a pegada tá feia, né? Vamos lá, tá difícil a batalha espiritual contra as sinagogas dos demônios, né? Contra esses judeus que se proclamam judeus, mas não são. Vamos ler o texto comigo aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó, de fato pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne imolada, aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, das uniões legítimas. Farei bem, preservando-vos dessas coisas, passai bem. Então aqui eu estou usando aqui a tradução do aramaico da BV Books, tá? A Peshitta que não é a Peshitta que o Tissadoc traduziu, ok? É outra tradução do aramaico, mas vamos lá. Enfim, não altera nada aqui, ok? Vamos lá. Então o que nós vemos nesse texto? Que nós vamos ver que a confusão que teve entre judeus e gentios. Por quê? Lá atrás, eram os judeus que decidiram como que os gentios entrariam na aliança, tá? Por isso teve esse Beit Din, ou alguns chamam de Concílio de Jerusalém, tá? Que é onde foi decidido que os apóstolos, as decisões que eles tomaram, poxa, os gentios receberam a salvação. Foram salvos, receberam o Espírito Santo sem serem judeus, sem ser circuncidados, pela fé eles receberam isso. E o próprio Kefa, Pedro, ele viu isso nos seus olhos na casa de Cornélio, e ele falou, poxa, eles não são judeus, são goímos, são gentios, só que o Espírito desceu sobre eles, eles foram salvos, como que nós não vamos agora batizá-los, né? Como é que não vamos levar a imersão? Como é que vamos negar de receber eles no nosso meio, serem co-participantes das promessas feitas a nós, se eles receberam o Ruach HaKodesh? Então Deus não faz acepção de pessoas, mas todos em qualquer lugar do mundo que reconhece a Deus, se arrepende dos pecados, ele o recebe agora através de Yeshua, né? Então houve agora esse enxerto das nações através das promessas feitas a Israel pela fé no Messias. Só que algumas pessoas diziam o que? Não, tem que ser circuncidado para ser salvo, tem que virar judeu. Aí quebrou o pau, irmão. E teve esse texto que nós lemos aqui, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29, onde então pareceu bem ao Espírito Santo dar ali, junto com os apóstolos, indicações de 4 requisitos mínimos para começar, que é fugir da idolatria, né, da prostituição, da idolatria, da prostituição ou pecados sexuais, né? Essas coisas que volta à imoralidade sexual, adultério, essas coisas, tá bom? Então, idolatria, imoralidade sexual, sangue, que aqui é derramar sangue inocente, tirar a vida do semelhante, ou da carne sufocada, que é sangue, tá, irmão? Ou contaminação com os ídolos também, que tem tudo a ver também, muitas vezes, com alimentos, tá? Que é voltada ao sangue, enfim. Mas foram esses 4 requisitos aí que você pode ler com calma depois na sua
na Bíblia aí, que é a prostituição, idolatria, imoralidade sexual e derramamento de sangue inocente, tá? E aí falou, se vocês guardarem, parece bem, ou seja, vocês não têm necessidade de circuncidar, de virar judeu, tá bom? E a cada sábado vocês podem vir na sinagoga e aprender mais sobre a lei. Não é obrigação, mas vocês podem crescer. Mas de início é isso, não precisa virar judeu. O que está acontecendo no Brasil? Tem pessoas desacatando a ordem dos apóstolos que de fato pareceu bem até o Espírito Santo. Você está lendo aí, ó. Essas pessoas chegam e falam, não, mas o que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh e os apóstolos fizeram está errado, tem que circuncidar, tem que virar judeu. Aí estão obrigando agora os gentios que estão vindo na Techuvá a virar judeu. É uma palhaçada, irmão. Então isso daqui é característica de uma sinagoga de Satanás, porque em vez de catar o que os apóstolos decidiram, junto com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh, não, eles querem criar agora uma nova, eles querem fazer o que os judaizantes faziam, que os fariseus, que aqueles legalistas, né, da Torá na igreja, trouxeram confusão. Trouxeram tanta confusão que teve esse concílio aqui para decidir sobre isso. Não é necessário fazer circuncisão em gentio. Ele é enxertado pela fé no Messias. E ele não é obrigado a guardar a Torá igual judeu, pronto e acabou, irmão. Isso tá no concílio aqui, quando vocês lêem, que a gente chama de Beit Din. Foi decidido isso, tá bom? A Bíblia, por exemplo, a Bíblia do Tzadok Ben Der tem um estudo que fala sobre isso. O comentário judaico do Rabino David Stern também confirma a mesma coisa, tá bom? Não é necessário virar judeu. Por quê? Porque as escrituras deixam claro isso. E foi o que os apóstolos decidiram. Então, se a tua sinagoga aí, o seu líder, o seu morel, o seu rabino, falou que você tem que fazer a circuncisão, virar judeu, guardar toda a Torá para ser salvo, ele é um herege, tá? Que está desacatando a ordem dos apóstolos. Você não precisa virar judeu para ser salvo. Você é salvo pela fé no Messias. Se a tua sinagoga ensina isso, irmão, já é uma clara evidência que ela é uma sinagoga do diabo, tá? De Satanás. Vamos continuar aqui. Outra coisa. Outra coisa que a sinagoga do Satã nega. Eu vou até abaixar a câmera minha aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Eis que tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, ou El Gibor. Olha só que interessante. As sinagogas de Satanás aqui do Brasil estão negando esse texto, falando que é enxerto, que é esse que tem. Cria um monte de objetivo para negar o que está escrito. Primeiro, a profecia está no Tanar. Tá? Foi o profeta que profetizou que a virgem daria luz a um menino e ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. E depois a confirmação no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas que Miriam, ou Maria, realmente engravidou de forma sobrenatural, sendo virgem, então veio Yeshua. Né? E aí, irmão, aí as pessoas, não, porque aí começa a colocar um monte de idiotice. O que é isso, irmão? Eu acredito neles? Não, vocês nem devem ouvir esse tipo de rabino. Vocês nem devem perder tempo de escutar esse tipo de pessoa. Esta sinagoga é sinagoga de Satanás, porque está falando que a Bíblia está mentindo e que eles estão certos. Irmão, pelo amor de Deus, tira da sua vida esse fermento diabólico, tá bom? Antes que você se perca de uma vez. Tá? Negou o que está escrito nas escrituras, irmão. Acabou. Aí eles vão usar aquele monte de idiotice, não é porque bitulá, alma, não, porque ali a palavra não tá bitulá, tá alma. Ah, o paterno da Septuaginta tá errado. Ah, o Evangelho de Mateus errou. Lucas também errou. É adulteração de Roma. Estão mexendo nas escrituras, irmão. É tanta conversa fiada contra a Bíblia que já mostra o quanto perdido que esse povo são. O quanto sujo que eles já são espiritualmente dizendo, tá? De sujeira espiritual. Porque negam as escrituras, negam o que está escrito, tá? É sinagoga de Satanás mesmo. Vamos para outro ponto interessante aqui, ó. Olha o que eles dizem. Ah, Jesus não nasceu de uma virgem, ele nasceu de Maria e José, eles negam isso, porque ele é de fato o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro ser criado, ele não pode ser Deus. Olha só aqui essa Bíblia interlinear em cima. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aqui é Colossenses 1:15. Tá?
A palavra primogênito aqui, eu estou usando aqui uma versão interlinear, você está vendo que o aramaico, o grego usa aí protocos, e protocos não quer dizer, irmão, primeiro criado, para começar, tá bom? Por isso que já coloca primogênito. Aí você tem que buscar o que significa a palavra protocos, né, os seus significados dentro do grego para você entender. Olha só como a tradução do Rabino David Stern na Bíblia Completa Judaica traduz esse versículo. Ó, ele aí embaixo, ó, olha, lê embaixo comigo, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o supremo sobre toda a criação. Por quê? Porque a palavra protocos, primogênito ali, não quer dizer primeiro ser criado, irmão, mas sim aquele que tem a primazia, supremacia, aquele que é o primeiro sobre todas as coisas. Então por isso que o Rabino David Stern, ele na sua Bíblia judaica, que se você tem a Bíblia, você pode ler, vai estar dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o supremo sobre toda a criação. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, Deus ele é supremo, infinito, não pode ser acessível, ele não tem acesso a ele não é acessível. Né? Ele nunca foi visto, como as escrituras diz, tá? Ele é transcendente. Só que Yeshua é a imagem visível desse Deus invisível. Ele não é outra pessoa, ele é a expressão exata do ser Deus. Ele não é um ser criado, irmão. Ah, mas o meu rabino, o meu moré que eu estou seguindo no YouTube, ele disse que irmão, afaste-se dessas pessoas. Essa sinagoga é do demônio, não é do eterno, não. Tá? Porque quem segue o eterno, sinagoga que é do eterno, acata o que a Bíblia diz, o que os apóstolos escreveram e ensinaram. Não fica falando que foi Roma dando essas desculpas esfarrapadas de enxerto, de adulteração, por não terem o Espírito Santo, por não receberem iluminação, por serem perdidos ainda dentro da revelação de Yeshua. Aí fica esse monte de pataquada aí, trazendo confusão na mente dos cristãos e um bando de cristão bobo caindo nessas ciladas do inimigo, tá? Então vamos continuar aqui para não ficar longo o estudo. Deus, ó, Yeshua, ele não é, presta atenção no que nós vamos ler aqui agora. Yeshua não é um ser criado, irmão, como eles estão ensinando. Tá? Se a tua sinagoga, o teu rabino fala que Yeshua é um ser criado, por não entender esse princípio aqui da palavra protocos, que do aramaico também vai dar o mesmo valor se você usar a peshita, tá? Deus, Yeshua, ele é o supremo sobre toda a criação, não o primeiro criado, tá bom? Vamos lá. Por que ele não é o primeiro criado? Porque ele é o criador, irmão, de todas as coisas. Vamos lá, João 1, versículo 1 e o versículo 14. Ó, no princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. E a palavra se fez carne, versículo 14, agora a palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos lá. Quem era esta palavra? Esta palavra, irmão, ela tem um valor do Menra, do Targum, no aramaico. E o que é Menra no Targum aramaico? Vamos entender como que o Targum, seja o Onkelos, ou seja o Targum de Jerusalém, tá? Leia comigo embaixo aqui, ó. Targum, irmão, é a versão aramaica da Torá, tá bom? A Torá em hebraico, Targum aramaico, e ele tem os midrashim, né? Tem umas interpretações judaicas para facilitar o entendimento, tá bom? Vamos lá, ó. No Targum, a palavra menra é frequentemente usada no lugar do tetagrama. Presta atenção. Isso indica que o menra de Adonai não era um ser separado de Deus, mas a manifestação visível no mundo de Deus, irmão, tá? Tem mais coisas aqui no estudo, mas eu cortei só essa parte aqui. Então você para comigo só aqui, ó. A imagem invisível de Deus do mundo. Porque para baixo não vai ser necessário nós ler. Já é o suficiente aqui. Mas vamos ver o que Paulo fala que Yeshua é. Ele é o que em Colossenses 15? A imagem do Deus, o que? Invisível, o supremo sobre toda a criação. E o que é Menra no Targum? Olha aí comigo. Nada mais do que a manifestação visível do próprio Elohim, do próprio Eterno, do próprio Yud-He Vav-He. Então ele não tem como ser uma pessoa criada, ele é o criador de todas as coisas, só que ele é o Deus emanente. Dentro da tradição judaica existe Deus imanente e Deus transcendente, ou seja, o Deus transcendente não é visto, não é acessível. Ele é, para os cabalistas, né, aqueles que estudam Zohar, o Ein Sof, o ser infinito, o ser sem fim.
que o que se conhece dele são as suas sefirotes, são as suas manifestações, são as suas emanações já de formas reduzidas. Mas nem por isso ele é outra pessoa. Lá na firma que eu trabalhava na empresa, é engraçado. Tinha lá um transformador de energia, ficava no poste lá fora, e ele mandava energia para dentro da empresa. E lá tinha um painel. Aquele painel, irmão, ele distribuía energias de várias formas. Como eu dava manutenção, eu sabia ali que tinha motor que ali rodava no 380 watts, né, 380 volts, tinha ali motor que rodava no 220 e tinha ali partes da máquina que trabalhava com mais de 1000 volts, tá? E era engraçado, porque uma força era toda diferente uma da outra. E se você invertesse os motores, você queimava. Só que na mesma máquina que chegava 220, 380, 1800 volts, saíam de uma única fonte. De uma única fonte, de um único transformador, tá? Só que ela passava ali dentro daquela caixa que distribuía, e ali distribuía-se de formas diferentes. Para um lugar ia 220, para outro ia 380, para outra ia 1800 volts, tá? Para que a empresa trabalhasse bem. Cada setor da cozinha, por exemplo, tinha tomada 110, tinha tomada 220 volts. Era um distinto, irmão. Em si, para cada máquina, para cada coisa específica, para o fogão, para a cafeteira, para as máquinas de grande porte dentro da empresa. Então era diferente, né? O que tinha na cozinha da empresa e o que tinha em vários setores dentro da empresa para as máquinas, motores diferentes. Só que a fonte que saía, irmão, e emanava energia para a fábrica inteira era uma só. Então o Eterno, por mais que ele se revela de formas distintas, diferentes, tudo emana dele mesmo, irmão. Por isso que quando João usa ali no grego, vamos usar o grego aqui, as pessoas falam, você despreza o grego. Não, vou usar o grego aqui para você ver que eu valorizo o grego como eu valorizo o aramaico, irmão. Eu tenho a primazia aramaica, eu acredito que o Novo Testamento é aramaico, mas o grego é importante, tanto que eu uso vários vídeos meus. Então tem gente que acha que eu sou contra o grego aqui, paciência, vamos lá. Então quando a gente pega aqui a palavra, que pode ser o logos do grego, ou menra do aramaico, irmão, não é um ser distinto de Deus, é o próprio Deus. É por isso que Deus se fez carne, é por isso que Deus se encarnou. Yeshua não é um ser criado, ele é o criador de todas as coisas. E você conhecendo realmente a mentalidade judaica, principalmente dentro do Targum, eu estou usando aqui todas as informações judaicas para você ver, tá bom? Ah, irmão, mas lá o judeu lá diz que o cristianismo está errado, irmão. Esse judeu aí está perdido. Esse rabino é da sinagoga de Satanás. E você está perdendo tempo ouvindo esse cidadão, está levando maldição, porque ele não acata as escrituras, ele não obedece os apóstolos, desfazem da Berit Hadashah, diz que está errado, e por não querer dizer que os apóstolos escreveram o que escreveram, tacam culpa em Roma, que teve adulteração. Tudo porque eles não entendem a revelação de quem é o Mashiach, quem é o Messias, quem é o Deus de Israel de fato. Então, se a tua sinagoga ensina que Yeshua não nasceu de uma virgem, que tem que circuncidar, virar judeu para ser salvo, que Yeshua não é Deus, que ele é um ser criado, irmão, sai fora. Essa sinagoga aí é um instrumento de Satanás para destruir a tua fé, tá bom? Irmãos, então esse é o vídeo de hoje, espero que o Eterno te abençoe, que você seja iluminado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, e que você se preserve, irmão, e tome cuidado. Tome cuidado, porque o que tem de sinagoga de Satanás aí, irmão, não tá fácil não, tá? E tá crescendo a cada dia, então cuidado, e todo cuidado é pouco. Fique com o conselho dos apóstolos. Ah, irmão, mas eu quero aprender o judaísmo, eu quero sair da igreja evangélica cristã tradicional, eu quero seguir o judaísmo. Então vai estudar com o Rosh Tzadok Ben Dere, vai estudar, irmão, o Ministério Ensinando de Sião com Mateus Andona, Rabino Marcelo Guimarães. Pega uma sinagoga que presta, irmão, que realmente tem valores, que realmente é fundamentada nas escrituras, tá? Pegue uma sinagoga de peso, reconhecida, que realmente os rabinos que tem lá, os moré, os professores, são judeus instruídos realmente dentro da mentalidade judaica, como é a Bineior, no Rio de Janeiro, do Rosh Tzadok, e como é o Ensinando de Sião, do Mateus Andona, que para mim, que eu vou dizer que são as duas sinagogas que você pode acompanhar nas redes sociais e aprender com eles. Por quê? Porque eles trazem valores de peso bíblico,
que vale a pena e muito, porque são trabalhos sérios. Agora você pega essas porcaria que tá aparecendo na internet aí, esses camarada barbudo de kippah, esses TJ disfarçado de judeu, pelo amor de Deus, se afaste desse grupo antes que você tenha sua fé destruída e você se afaste de uma vez aí da fé no Messias, tá bom? Que o Eterno preserve e guarde a sua vida em nome do Senhor Yeshua.